quebrantamento. Quebrantamento. Se eu cerrar os céus, se não houver chuva, crises e pestes, tragédias e caos, sabe o que Israel tem que fazer? Se quebrantar, se humilhar diante de mim, vestir-se de pano de saco e sobre cinzas, colocando a sua boca no pó. Quebrantamento. Eu vou repetir: quebrantamento. Sabe o que está acontecendo conosco? E à medida que o tempo vai, que nós vamos evoluindo nessa sociedade cibernética, eletrônica, sofisticada, mundana, fria, imediatista, nós vamos nos tornando pessoas frias. O problema do crente hoje é a indiferença. Olhos secos. Indiferença. A gente está passando na rua, está vendo senhora sendo atropelada, gente ser estuprada, criança ser degolada, o pau comendo, e nós não estamos nem vendo. Indiferentes, insensíveis, frios. Você já notou como a nossa geração está fria? Ligar jornal e ver genocídio, infanticídio, estupro em massa, não causa nada em nós. Igrejas, pecados, escândalos, a condição, você deve ter parentes drogados, pessoas, envolvidos numa série de, e nós não estamos conseguindo nos quebrantar. Olha o que Deus disse para Israel, era simples, a maneira de trazer chuva de novo. Então ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado, sararei sua terra. Fala de um avivamento. Como o avivamento viria? Se Israel se quebrantasse. Sensibilidade, condoer-se, choro, pranto, jejum, boca no pó, humilhação. É a partir daí que Deus opera, que Deus envia o seu poder, que Deus estende a sua mão, que Deus move céus e terra. Queridos, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus essa noite. Ouça a voz de Deus e quebrante, amoleça o seu coração duro. Essa é a mensagem do Espírito para a igreja, é a mensagem de Deus para a igreja. Quebrantamento. As pessoas estão pecando, os crentes estão pecando, estão cometendo atos hediondos, tomam um banho, vão para a cama, em minutos se esquecem. Não está havendo choro, confissão, convicção de pecado. Não está havendo angústia, perda do apetite, perda do sono. Quando você olha para o seu filho e vê a condição dele. Quando você olha para os seus pais bêbados e vê a condição deles. Quando você olha para o seu casamento, quando você vê a condição da sociedade, não está havendo quebrantamento. E Deus não irá mover. Qual a última vez que você chorou pelo seu pecado? Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo rios, lágrimas copiosas. Qual a última vez que você se ajoelhou na cabeceira do seu filho, desviado, ímpio, ou doente, ou cadeirante, e você ficou horas, mas soluçando pela conversão, quebrantando, se humilhando, para que seu filho fosse tocado? Última vez que você derramou lágrimas em um culto, que você derramou lágrimas pela sua própria condição, e essa foi a condição que Deus passou. Se o meu povo, se houver isso, se houver contrição. Eu estava falando com alguns discípulos e discipulando pessoas essa semana. Eu disse para um jovem:
Você está cuidando de vidas. Você está cuidando de almas. Você está à frente de vidas, de famílias. Tem parentes seus ímpios. Tem amigos seus ímpios. Tem pessoas do seu rebanho que você está visitando, falando, mas eu estou vendo uma superficialidade tão grande que você não vai ver resultado. Se você não começar a chorar pelas essas almas, elas não vão se converter. Se você não fizer uma lista de pecadores, se você não colocar ali sua avó, sua tia, sua mãe, seu pai, os jovens, os drogados, aqueles aos quais você está evangelizando, aos quais você está tendo contato, pode ver, você não vê reação nenhuma neles. Eles não esboçam reação nenhuma, interesse algum, desejo algum para o evangelho, ou pela conversão. E eu disse, enquanto não haver choro copioso, gemido, contrição, quebrantamento, eles não se converterão. Estava dizendo para outro, peguei outro, que estava com problema de pecado. E eu falei, o seu problema é que você comete isso e depois vai assistir uma final de Champions League. O problema é que você comete esse pecado e depois dorme, e outro dia os pardais cantando e você se espreguiça. Não há confissão desse pecado, não há subir de paredes ou arrancar de cabelo da cabeça, a perda do apetite, a insônia, porque eu cometi tal atrocidade contra o Deus que fez os céus e a terra. Então não há libertação, não há o perdão, não há expiação daquele pecado. Então invariavelmente ele nos derrotará de novo, ele tomará forma novamente. Meu irmão, é um chamado à convicção do pecado, é um chamado à angústia, é um chamado ao quebrantamento, A igreja de Cristo durante todos os períodos, a igreja do Antigo Testamento, o povo judeu, olhe para Moisés, um homem de lágrimas, olhe para Abraão, um homem de lágrimas, Jacó, Isaac, olhe para Davi, um homem de lágrimas, olhe para os profetas, olhe Jeremias, olha a lamentação de Jeremias, eram homens de lágrimas, uma igreja que chorava, pranteava, se quebrantava. Davi, quando vai fazer aquela exposição que é a exata expressão de alguém que tem convicção do pecado. Você quer aprender a ter convicção do pecado? Leia, decore e recite o Salmo 51. Ele diz assim, deixa eu dizer para vocês, deixa eu te ensinar. Ele diz para Deus, tu não se agrada de sacrifícios, senão eu te darei